Jesus de Nazaré. E o amor com o qual Estevão falava de Jesus despertou na mente e no coração daquele doutor da lei que escalava as posições do sinédrio, as posições humanas do poder, da dominação. Saulo consegue a autorização do sinédrio e leva presos Pedro, Tiago e João. Consegue articular a condenação de Estevão à morte. E queria também a condenação de Pedro, de Tiago e de João. Gamaliel, o presidente do sinédrio, adverte o doutor da lei: Saulo, se esse conhecimento, se essas informações, se tudo isso for derivado dos homens, pelos próprios homens perecerá. Mas se isso vier da parte de Deus, nem toda força da humanidade, nem toda articulação humana será capaz de deter a sua marcha. Após as chibatadas, Pedro, Tiago e João são libertados, mas Estevão é condenado à morte. E Saulo conhece o movimento dos seguidores do caminho e sabem que eles tinham demandado ao norte de Jerusalém, hoje na Síria, no território da Síria. Damasco era a cidade que estava recebendo os discípulos de Jesus que estavam fugindo das perseguições. Saulo então pega as cartas do sinédrio e decide empreender uma busca ensandecida àqueles que diziam que Jesus era o Messias. Arregimenta os homens, os soldados, e vai em busca dos discípulos do Cristo que estavam escondidos na cidade de Damasco. Ao chegar às portas da cidade, eis que um inusitado acontece. Uma claridade ofuscante aparece em frente ao antigo doutor da lei agora, e ele escuta claramente quando uma voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cai do cavalo, fica sem enxergar, e a voz se repete de novo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tateia na escuridão, inconsciente, e a voz pela terceira vez diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ele é na cidade de Damasco, cego. No mesmo momento, numa casa próxima à estalagem onde ele vai se acomodar, um discípulo de Jesus, de nome Ananias, recebe uma visita espiritual, avisando que o cruel verdugo perseguidor estava instalado numa hospedaria e que era necessário que lá ele fosse para levar a mensagem de libertação espiritual que já estava preparada desde sempre para aquele que se tornaria depois o maior divulgador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ananias, então, confiante na mensagem do Espírito, porque todos nós recebemos mensagens espirituais, seja através do sonho, que é o momento onde o Espírito se desprende do corpo com mais facilidade, seja no dia que temos intuições do que deveremos fazer. Alguns recebem visões espirituais, audiências espirituais, contatos espirituais, mas que são relegados a um segundo, terceiro, quarto plano. Não confiamos muito na espiritualidade, porque estamos sintonizados com o mundo material. Então Ananias, confiante na mensagem do Espírito que lhe chega, lhe dando ordem para que fosse na hospedaria visitar Saulo de Tarso, vai e se depara com o doutor da lei,
cego. Ao mesmo tempo, Saulo de Tarso também recebe a visita espiritual, avisando-lhe que ele receberia uma visita especial, uma visita de alguém que viria como emissário do Cristo, para que ele restituísse a visão, mas que não fosse só uma restituição da sua visão material, mas sim da sua visão espiritual. O doutor da lei representa cada um de nós. Quis Jesus que a mensagem do seu evangelho fosse distribuída pelo mundo através de alguém que muito errou. E a gente fala isso porque muitas vezes as pessoas pensam, quando se deparam com a beleza do evangelho de Jesus, e veem a si mesma no espelho da alma, se acham tão pecadoras que não são dignas de vivenciar uma vida nova com Jesus. Todos nós erramos, falhamos, caímos, desde outras encarnações até essa encarnação, até mesmo o dia de hoje, porque sempre pensamos algo negativo sobre alguém, sempre alimentamos algum sentimento de inferioridade, é uma luta constante, mas isso não impede que nós abracemos a causa do Evangelho. O Newton antes fala que Jesus vai aparecer no horto, e Jesus poderia escolher aparecer para sua mãe, Maria Santíssima, claro que sim. Um espírito com a capacidade de Jesus, ele tem o direito de escolher exatamente aparecer para quem quer que seja. Ele poderia aparecer para Maria Santíssima, sim. Ele poderia aparecer para João, o discípulo bem-amado, poderia sim. Para Pedro, pedra angular e sustentação da proposta crística na casa do caminho, poderia sim. Por que é que Jesus aparece em primeiro lugar para uma mulher que tinha vivido uma vida de prostituição antes de conhecê-lo? Isso tem uma significação muito especial. Ele quer dizer a cada um de nós que, embora tenhamos vivido já séculos de erros terríveis, Ele está com os braços estendidos para nos alcançar, desde que estejamos dispostos a abrir o nosso coração para que sua mensagem penetre em profundidade. Maria de Magdala teve a visão do meigo Rabi da Galileia. Vai avisar aos discípulos que estavam reunidos a portas trancadas com medo, mas não acreditam. Como nós não acreditamos naquelas pessoas que convivem conosco e de repente decidem se modificar, olhamos de lado e dizemos o quê? Olha, que ser o santinho agora, ou quer ser santinho, tanto que fez, é agora que eu acredite que realmente efetuou essa mudança. Sempre assim. Aos olhos julgadores, que não conhecem a capacidade que tem da mensagem do Mestre Jesus de transformar a vida de quem quer que seja. Paulo de Tarso volta à casa do caminho. Ele tinha entrado um tempo antes, espancando crianças, espancando idosos, espancando mulheres doentes. Tinha semeado o ódio dentro da casa do caminho, das pessoas que estavam sendo assistidas e que ainda não tinham conhecimento do perdão contido no Evangelho de Nosso Senhor. Então, agora convertido, após passar pela sua experiência mística e transformadora às portas de Damasco, volta à casa do caminho, bate à porta, o emissário pergunta-lhe: quem tu és? Eu sou Saulo, Tarso. O mensageiro pede que lhe aguarde e vai conversar com Pedro e Tiago, dizendo que era ele
o perseguidor cruel e contumaz que estava às portas agora da casa do caminho, querendo entrar. E Tiago fica espantado com aquela visita inusitada e diz: não, aqui não. Aqui de forma alguma. Não. Não a esse algoz terrível. E Pedro, de forma muito lúcida, lembrando-se do dia que ele faz assim, Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, mas é claro que eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez: mas Pedro, tu me amas? E ele: mas é claro, Senhor, que eu te amo. E na terceira, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste, porque percebe que tem alguma coisa errada. E Jesus diz: mas em verdade, Pedro, eu te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro se recorda: eu vivi com o mestre, eu fui capaz de negá-lo 3 vezes, num curto intervalo de tempo. E ele fazia aquelas reflexões da sua humanidade, e lembrava-se dos dias que ele estava em sua própria residência, a poucos metros do mar da Galileia, e se recordava do dia que a sua casa estava cheia de gente, a casa entupida de gente, não tinha mais como entrar uma pessoa. Às portas chega 3 amigos, 2 carregando um catre, o cidadão paralisado, a pele macilenta, com muito suor, aquela agonia, e não tinha como entrar dentro daquela casa, que era uma casa muito pequena, mas sabiam que Jesus estava lá dentro da casa, atendendo as pessoas, vendo aquelas pessoas que o buscavam com a esperança de alguma coisa mudar em suas vidas. Algumas pessoas com doenças físicas graves, outras com doenças mentais, outras angustiadas. E naquela agonia, resolvem suspender o paralítico pela lateral da casa, destelham a casa, suspendem e baixam por cima. No que faz esse movimento, algumas pessoas que estavam dentro saem. E algumas mais próximas vão se afastando, para que a cama vá descendo no meio da casa. Jesus para de atender a pessoa, olha fixamente aquele homem descendo, e de repente os olhos do rapaz se encontram com os olhos de Jesus. E Jesus diz assim: Natanael ben Eliezer, tu vieste? E o rapaz começa a ficar confuso. Como tu sabes o meu nome? E ele diz: Natanael, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece nominalmente cada uma de suas ovelhas. E ele começa a se emocionar. As lágrimas escorrem de sua pele macilenta. E de repente ele fica contido naquela emoção. E Jesus diz: teus pecados são perdoados. Alguns gritam anátema. Cria-se revolta, porque como pode alguém perdoar o pecado de outro? Só Deus pode perdoar o pecado. E Jesus conhece o pensamento de cada uma daquelas pessoas. Diz exatamente assim: que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou toma a tua cama, toma o teu catre, toma a tua maca, levanta e anda. E ele andou. Para quem acha isso muito espantoso, temos conhecimento de várias e várias curas físicas em centros espíritas espalhados pelo Brasil todo. Algumas coisas eu tive a oportunidade, inclusive, de ver, viajar e ver. Se as pessoas falhas como nós têm capacidade para isso, imaginemos a capacidade daquele ser mais iluminado que já passou pela Terra.
Então não tenhamos dúvida que isso tudo é pelo menos possível de ter acontecido. Então Pedro, naquele instante que está dialogando com Tiago, se recorda de todos esses momentos que ele teve a oportunidade do contato direto com o mestre da Galileia. Ele diz: Tiago, nós convivemos com ele, nós convivemos com Jesus, sabemos da possibilidade de realmente ele, mesmo sendo essa pessoa desequilibrada, perturbada, agressiva, incontida, que veio aqui e acabou com tudo, destruiu com tudo, sabemos que o mestre pode sim encontrá-lo, tocar o seu coração e fazer com que ele desperte para a nossa vida. Vejamos nós mesmos. Tiago não recrudesce e manda um aviso ao antigo doutor da lei que ele volte depois, que naquele dia ele não pode ser atendido. Mais uma vez somos nós aprontamos, nós nos desequilibramos, nós semeamos as coisas negativas, e quando a gente desperta para a luz, a gente quer que imediatamente nos reconheçam como novos adeptos do cristianismo. Não vai ser assim. O início dessa transformação vai ser sofrido. Você vai bater as portas e as pessoas não vão acreditar que você está diferente, porque se habituaram a lhe ver agressivo, se habituaram a lhe ver impacientes. Como é que agora você espera que acreditem que você realmente mudou? Não vai ser assim. E Paulo sai de lá, e ele é orientado a passar 3 anos meditando no deserto. 3 anos meditando no deserto. E ele vai naquele clima seco, deserto adentro. Chega lá, ele vai trabalhar agora como tecelão, que é a sua profissão de origem, o tear. E ele vai exatamente por uma força imposta pelo destino se encontrar e viver com Áquila e Prisca, um casal que estava exatamente vivendo agora no deserto, porque eram cristãos e tinham ido para lá com medo da perseguição de alguém que eles tinham ouvido falar que era muito cruel e muito destruidor, um tal de Saulo. E ele tendo que ouvir todas aquelas histórias e referências à sua pessoa, com a cabeça baixa, alimentando, nutrindo e fazendo crescer dentro de si a humildade de se reconhecer como aquela pessoa que trazia tanto sofrimento à vida dos outros, ao mesmo tempo que recebia já as intuições do alto. O Evangelho, a Boa Nova, a mensagem de Jesus, ela vai ser transmitida por cada um de nós, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. O Evangelho de Jesus não vai ser transmitido através dos santos, porque todos nós temos as falhas. A perfeição está muito longe de nós. Não podemos esperar que espíritos muito iluminados venham para transmitir essa mensagem, porque essa mensagem, de forma muito clara e evidente, foi trazida para o mundo através de pessoas normais. A carta do Evangelho deve ser trazida através da vida de cada um de nós, não somente através do verbo. O esforço que deve ser empreendido todos os dias, dentro de casa, no trabalho, na vida, para que essa mensagem ela possa escoar por nós, mesmo com as nossas deficiências. Não é perfeição. Espelhando-nos naquelas criaturas que viveram com o Mestre Jesus. Todas as pessoas muito simples, pessoas com hábitos rústicos, pessoas ainda limitadas nas suas ações. Jesus muitas e muitas vezes foi bastante incompreendido, porém,
a sua mensagem como é verdade absoluta. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela é imutável. Uma verdade de 2000 anos atrás, ela continua sendo atual hoje. E a verdade de hoje, ela será atual mais 2000 anos na frente. Tive a oportunidade de conhecer um sábio na Índia. E fui ter com ele, com um grupo, uma aula de yoga. E antes do início da aula, propriamente dita, ele começa a nos falar da filosofia oriental. E de alguns princípios, que são princípios que a gente vai beber na fonte do Evangelho também. E ele falava exatamente da questão da verdade. A necessidade de vivenciarmos a verdade em nossa vida. E ele dizia assim: se você vai mentir para alguém, daqui a um mês você encontra com outra pessoa, com a mesma pessoa, aí você vai começar a gastar sua energia para se recordar o que foi que você disse. Para a história ficar parecida. Igual não fica, para ficar parecida. Aí depois você tem uma necessidade, encontra mais 3, 4, 5, 6 meses na frente. Aí você faz outro esforço enorme, um gasto enorme de no neurônio para se recordar o que foi que você disse da última vez, para ficar parecido. Mas não deixa de ser uma mentira. Você diz uma verdade agora, essa verdade daqui a 10 anos é a mesma. O esforço que você vai fazer para se recordar e contar a pessoa é zero. Sabe o que é zero? Você conta a verdade, daqui a um ano a pessoa pergunta: como é que foi aquilo? Você conta a mesma coisa. Você não gasta energia. A ilusão pela qual nos deixamos levar, muitas vezes nos leva ao sofrimento por conta da nossa imaturidade, da nossa infantilidade. Devemos reconhecer em nós criaturas falhas, mas perfectíveis. Criaturas ainda cheias de problemas e defeitos, de dificuldades e etc., mas capazes de crescer, de se melhorar e de alcançar a plenitude e a luz. Porque Jesus foi muito claro quando ele disse: vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Dentro de cada um de nós estão os recursos necessários para alcançarmos a luz. Sendo que, como está também grafado nas páginas do Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Ninguém pense que vai se garantir fulaninho. Ah, mas eu tenho uma irmã que ela vive intocada dentro do centro. Ela faz parece linda. Eu já sei que quando eu precisar vou pedir por ela. E se eu for lá primeiro, ou não sei, depois para o plano espiritual, eu vou apelar para ela. Não adianta. Cada um de nós tem que trilhar o seu próprio caminho de encontro. E as dificuldades que carregamos também são nossas. Não podemos passar as nossas dificuldades para as outras pessoas, para que elas resolvam. Aí às vezes a pessoa chega é porque você não sabe a cruz que eu carrego. Isso é muito comum. Eu carrego uma cruz que, meu Deus do céu. Pense numa cruz. Eu me recordo de uma história interessante de uma pessoa que se queixava muito da cruz que carregava. Aí ela, como boa espírita que era, espírita verdadeira, dedicada, todo dia à noite fazia uma prece para o anjo guardião, para que o anjo guardião tirasse das suas costas a sua cruz. Ela pedia para o anjo guardião: oh, meu irmão, não está vendo a minha situação não? Situação difícil que eu tenho, problema que não me falta, tira essa cruz de cima de mim, bota pelo menos uma mais light, porque essa está pesando demais no meu lombo. Todo dia fazia essa mesma prece. Até que um dia, ela dormiu, se desligou, desdobrou, e encontra com o mentor espiritual. Disse: boa, minha irmã, tudo bem com a senhora? Oh, coisa boa, você por aqui? Estamos aqui ao seu dispor para agora realizar o seu sonho. Ela é nada. Eu disse: senhora, a senhora vai ter uma cruz nova. Aquela sua antiga vai ser descartada, você vai ter uma nova. Aí ela perguntou: e como é que eu faço? Senhora, está aqui um campo de futebol do tamanho do Castelão.
em homenagem ao meu irmão e amigo Milton. Cruz de todos os tamanhos, de todas as espessuras, de todas as cores, para você escolher. Ela entra no campo, e quanto tempo eu tenho para escolher? Sabe que mulher é bem indecisa, né? Entra na loja, escolhe uma roupa, outra, até decidir. Ah, meu Deus. Então, ele disse, olha, você tem 2 horas para escolher. Agora escolha direitinho, viu? Ela entra no campo, tinha cruz amarela, vermelha, rosa com azul. Tinha cruz de todo que era jeito, tudo que era jeito. E ela rodou, e viu tanta cruz, ela quase que fica louca de ver tanta cruz. E no final ela rodou, e disse, aquela cruz ali tá boa, tá parecendo pequenininha, aquela ali eu nem vou sentir, vai ser aquela mesmo. Né? Usou logo da esperteza, aquela dali está na medida para mim. Essa daqui nem pensar, vai ser aquela. Quando deu as 2 horas, disse, agora meu irmão, está tudo escolhido já. O mentor espiritual olhou para ela e disse, e qual foi que você escolheu? Ele, eu quero. O mentor olhou assim para a cruz. Espera aí, minha irmã, você tem certeza mesmo que é essa? A certeza absoluta. Rodei tudo várias vezes, é aquela que eu quero. Tem certeza absoluta. Pois é, minha irmã, essa é exatamente a que você já tinha. E que você, durante tanto tempo, quis trocar. Moral da história. Temos as cruzes que nós precisamos nessa encarnação para evoluirmos. A cruz é sob medida. Sob medida. Sob medida. Todas as semanas nos atendimentos aqui, eu escuto gente dizer, não aguento mais não. Que vida bandida. Que vida miserável. Você não sabe de nada da minha vida. Aí eu escuto aquela mesma coisa. Como se nós estivéssemos aqui apenas para passear. Se nos fosse tirado realmente o véu do esquecimento, e nós víssemos como nós somos de verdade, o que nós já aprontamos, encarnações afora, nós veríamos como é grande a misericórdia de Deus para com a gente. É grande demais. A nossa vida é uma bênção. Se o véu saísse um pouquinho, espalharíamos milho no chão, faríamos a prece assim, botando o joelhinho no milho. De tanta gratidão que teríamos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que temos de conhecer, como todos nós conhecemos, a realidade do mundo espiritual. Porque a realidade do mundo espiritual é a realidade. O mundo da matéria é o mundo da ilusão. E muito em breve vai se juntar o mundo da espiritualidade com a investigação científica que já existe, mostrando que isso tudo é realidade. Mas às vezes a gente prefere rechaçar. Eu estava num curso fora, no estado fora, com um grupo, e aí a Célia Diniz, que já esteve aqui, que é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá da Pedro Leopoldo, e que tem a sua vida representada nas Mães de Chico, aparece no hotel, bem na época que o filme estava em cartaz. E as pessoas identificaram, e opa, aí foi aquela alegria. E eu, como já a conhecia, apresentei para o pessoal, ela falou um pouco sobre o espiritismo e coisas desse tipo. Quando ela foi embora, ela me deixou com o pessoal, para conversar com o pessoal. Porque até então, ninguém sabia que eu era espírita, porque estávamos num curso profissional, da área profissional. Aí conversa vai, conversa vem. Um médico do hospital, acredito que era Sara Kubitschek, uma coisa desse tipo, veio me contar uma situação que aconteceu com ele. Ele foi fazer um estágio no hospital em São Paulo. Chegando no hospital, uma pessoa chegou e disse, olha, você fica na salinha ali e aguarda um pouco, que o chefe do serviço vem te apresentar ao hospital. O cidadão sai, ele fica sozinho. E de repente, chega um médico muito distinto, senhor de idade, e disse, você por aqui, meu filho?
Você já conheceu o hospital? Ele disse, não. Eu vou lhe levar então para conhecer o hospital. Me levou então para conhecer o hospital. Aqui é o bloco cirúrgico, aqui é a sala de recuperação, aqui é a enfermaria, aqui são os consultórios, isso. Conheceu o hospital todo. Volta e fica na salinha, esperando o chefe, seu chefe, chegar. Depois de algum tempo, o chefe chega e pergunta, e aí? Conhece alguma coisa do hospital? Tudo. Já conheci o hospital todo. Bati perna no hospital todo. Ele disse, foi? E quem foi que te levou? Ah, doutor fulaninho. O chefe deu um passinho para trás, deu um sorrisinho. Doutor fulaninho? Sim, foi o doutor fulaninho que me levou para conhecer as coisas. A médico Rio, o chefe. O doutor fulaninho é fundador do hospital, rapaz. Morreu já faz não sei quantos anos. Aí ele virou-se para mim e perguntou, isso que eu tive, não foi um sonho? Um sonho, né? Que sonho é esse? Que a pessoa anda no hospital, conhece o hospital todo, é apresentado cada coisa lá. Mas é porque a realidade espiritual é uma coisa tão assim, fantástica, diferente, que a pessoa não acredita. Às vezes recebe um aviso em sonho, que vai acontecer no outro dia, aquela coisa, acontece e a pessoa duvida. E às vezes a pessoa vê e duvida do que está vendo. Porque para viver o mundo espiritual é necessário que se abra as portas da mente e do coração para vivenciar. Porque senão a espiritualidade está próxima de você, você não vai sentir. Você não identifica. Você não criou uma sensibilidade do teu aparelho para perceber a realidade espiritual. O mundo espiritual permeia a nossa vida, orientando, nos identificando. Um dia desse, eu estava dirigindo para um consultório de outra cidade. No meio do caminho, e chega um espírito e diz, olha, hoje estou muito cuidado. Vai ter uma pessoa, um jovem, que tem um pensamento suicida muito forte. E pior do que suicida é homicida. Cuide bem dele. Cuide muito bem dele. Disse isso, sumiu. Esse bonzinho, dá um recado desse na some. E aí eu passo o dia atendendo. Tem manhã, tarde, já cansado, vi na tela do computador, zerado, não tinha mais ninguém. Graças a Deus, acabou o dia, mais um dia. Aquele dia bem cansativo, bem longo, cheio de dia. Aí estou arrumando minhas coisas, vai embora. E aí me lembro do recado. O Espírito vem dar um recado, não teve ninguém. Será que eu deixei passar batido? Fiquei naquele... Ah, não teve. Hoje não teve ninguém com uma história, nem que sugerisse de longe uma coisa dessa. Arrumando minha bolsa, de repente, a atendente entra. Faz assim. Arrumando as coisas para quê? Para ir embora, está zerado. Não. Tem uma pessoa ainda para você atender. Disse, olha, no sistema não tem ninguém. Ela olhou, realmente, eu vou botar no sistema. Ficou sem colocar. Aí botou a pessoa no sistema. A pessoa senta, quando se senta que eu olho, eu disse, é a pessoa. Começa a conversar, ele com a esposa do lado. Aí, em determinado momento da conversação, da entrevista, eu pergunto. Ele já, vamos dizer assim, já à vontade na conversação, você tem pensamento suicida? Ele baixou a cabeça. Tem. Um susto. E fora isso, tem algum outro pensamento ruim? Ele com a cabeça baixa, acena que sim. Na verdade, faz algum tempo que eu estou com o pensamento de destruir todo mundo na minha casa e depois de destruir. Esses casos que vemos, que de vez em quando aparecem no jornal. E eu estava ali, tete a tete, me recordando de todos os avisos que o Espírito deu e agora confirmando com a conversa. Mesmo dia, né? A mulher tomou um susto, disse, meu Deus, eu dentro de casa não sabia disso. E ele falou todas as criações mentais induzidas pelo processo de obsessão espiritual. Foi acompanhado e tratado aqui, na casa do caminho. Depois de alguns meses, eu encontro com ele.
e não o reconheci mais. Não o reconheci mais porque a expressão já era outra. A expressão de contentamento com a vida já era outra. Então, todos nós, porque isso não é privilégio de ninguém, recebe as intuições, recebe as mensagens do mundo espiritual e as despreza. Recebe conduções do mundo espiritual, como se portar diante da vida, mas simplesmente deixa o ar. Porque mediunidade é uma capacidade de recepção, mas que ao mesmo tempo ela exige do médium disciplina. E disciplina, como diria Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, quando ele lhe perguntou do que precisava para desenvolver, para levar a sua mediunidade adiante numa vida com Jesus. E Emmanuel é bem claro, é disciplina, disciplina e disciplina. Algumas pessoas acreditam que a mediunidade é você sentar e começar ali a psicografar, e você depois vai ali e muda a sintonia e vai aqui e tal. Aí você sai o sábado da noite para a balada, para a night. Aí no outro dia cedinho recebe a comunicação de Bezerra de Menezes, e no final do dia você vai de novo lá para a balada e tal, e a vida fica naquela, né? Como se você fosse assim, bem fácil. Não é assim que funciona. Não é por aí que a banda toca. Mediunidade é sinônimo de entrega, é sinônimo de disciplina, é sinônimo de confiança irrestrita na espiritualidade. Chico dizia muito isso aos amigos e às pessoas próximas. Deve-se ter confiança irrestrita na espiritualidade, sem restrição. Na espiritualidade que nos orienta, que nos conduz, nos guias espirituais que coordenam o trabalho que o médium executa. Hoje tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas. Eu observei, notei, escutei as pessoas que falaram hoje, fizeram um supletivo de um dia de estudo. Escutaram muitas coisas, muitos conceitos que são muito importantes, conceitos fundamentais, conceitos muito básicos, mas que isso, e o próprio trabalho do Newton, esse trabalho de entrega dele, de dedicação, de conectividade com a espiritualidade que, graças a Deus, com sua vida, trazendo tanta esperança, tanta consolação a todos nós, que tudo isso seja apenas um início de uma nova visão de mundo para vocês. Que não fique restrito a esse dia de hoje, mas que vocês possam se interessarem, vocês possam buscar, que vocês possam trazer esses conceitos todos para a vivência de vocês. Não só a Casa do Caminho, mas todas as casas espíritas da região. Todas elas. Está aqui representado por nosso irmão Francisco, a Gerluce lá de Toritama, o pessoal todo de Limoeiro, Carpina, Recife, Passira, Dona Leda, o Sérgio Lourenço, que tem uma história muito interessante, inclusive. Eu participava da reunião mediúnica do Núcleo Espírita Sérgio Lourenço, às quintas-feiras à noite. E havia muito socorro espiritual, um trabalho muito profícuo, um trabalho muito intenso de socorro espiritual. E víamos a presença de um hospital espiritual que acolhia a região toda. Lá na reunião vimos isso. Uma quinta-noite, recebemos a visita da mentora espiritual dessa casa, avisando
da necessidade da instalação de uma casa espírita aqui. Eu me recordo que eu saí da reunião e liguei para um amigo, Romero, que morava aqui, em Umarim. E disse: rapaz, eu acabei de sair de uma reunião mediúnica, onde foi orientado a construção do centro espírita em Umarim. Ele: rapaz, foi mesmo? Como é que foi isso? Eu expliquei. Resultado: depois de alguns dias, já estávamos aqui na área. Vamos dizer assim, que obedecemos com muita exatidão a ordem que é da espiritualidade. E podemos ver o quão acertados eles estavam pela qualidade dos trabalhos que são executados aqui, não por nossa conta, mas por conta da espiritualidade que assiste e que insiste em confiar nos instrumentos que aqui trabalham, mesmo com as suas imperfeições. Eu costumo sempre brincar assim: os espíritos dizem o seguinte: tente atrapalhar menos um pouquinho, que o trabalho acontece. Que em geral é difícil você deixar os problemas que você tem do lado de fora quando chega na casa para trabalhar. Às vezes você carrega com você, traz consigo as suas dificuldades, e isso de alguma forma dificulta o intercâmbio mediúnico e o trabalho que você executa aqui. Então eu costumo dizer que eles brincam sempre: se vocês atrapalhassem um pouquinho menos, ia ser tão bom, porque se já acontece a contento com isso que vocês fazem, imaginemos se vocês conseguissem separar uma coisa de outra, conseguissem elevar o pensamento, confiar mais, se entregar mais, quantas maravilhas veríamos. Então a mensagem espiritual, ela está aí para todo mundo, não está para o médium, um ou outro. A mensagem espiritual, ela é uma mensagem que está no ar, ela é altamente democrática, está para todos. Precisa apenas que sintonizemos e acreditemos verdadeiramente nessa mensagem. Jesus fala ao coração e à mente de cada um de nós, na condição própria. Ah, mas eu queria tanto ter essa mediunidade, porque se eu visse desse jeito, isso é uma coisa que eu escutei, se eu visse desse jeito que vocês vissem, é muito fácil, porque se eu visse assim também, aí minha vida ia ser outra, eu ia aceitar mais as coisas e tal. Aí a pessoa bate a porta, aí chega o outro e entra, que vê tudo. E se eu vim aqui porque disseram que aqui é uma solução para mim, eu queria deixar de ver essas coisas todas. Mas é simples, você combina com aquele ali, ó, você vai ali, conversa os dois, um troca com o outro. O que quer ver, fica vendo o que você vê, e você fica sem ver o que ele não vê. E fica tudo certinho. Vocês pensam que é brincadeira? Aí eu fico com história, porque na verdade temos a tendência a sempre colocar um empecilho, né? nessa comunicabilidade, nesse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, eu convido a todos vocês, não só no dia de hoje, mas nos dias seguintes, que vocês possam continuar na busca do que é o espírito na vida de vocês. A busca da transcendência, seja através de qualquer religião, não interessa, porque o sentido da religiosidade está dentro da criatura, desde o tempo das cavernas, da antiguidade. As pinturas rupestres mostram que desde muito antes os homens já manifestavam a questão da espiritualidade nas pinturas, nas cavernas. Então, desde que o homem desenvolveu o sentido da inteligência, que ele já tem uma intuição de que há algo a mais do que essa vida. Então, deixemos que se desperte isso em nós. Não interessa se você é católico, não interessa. Dentro da sua crença, dentro do seu modo de ver o mundo, desperte essa religiosidade que existe dentro de você. Não se preocupe com o que os outros pensam, porque na verdade, no final das contas, como a Valda diz na sua canção, é entre você e Deus.
entenderam a mensagem. Queria deixar aqui um abraço em nome de todos que fazem a Casa do Caminho. E quero demonstrar minha gratidão eterna pelo Newton Souza, minha gratidão eterna pela Leila, essa pessoa extraordinária que vem com tanta força, trazendo o nosso Newton aí, e a todos os voluntários dessa casa, que trabalharam de forma tão árdua para que esse evento acontecesse, a todos.